Então, como eu ia dizendo, eu preciso analisar os elementos do antecedente. Se estiverem satisfeitos, analiso os elementos do consequente. Agora vamos para exemplos mais simples, mas que vão dar a exata dimensão do quanto isso é relevante. Vamos analisar o IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Veja só, o que diz a lei em relação ao IPTU? Diz que aquele que possuir imóvel na zona urbana do município no dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro terá praticado o fato gerador do IPTU. Então, núcleo, possuir imóvel. Você possui imóvel, praticou o fato gerador. Coordenada de tempo, 1º de janeiro de cada exercício financeiro. Coordenada de espaço, na zona urbana do município de Santos. Então, núcleo, possuir imóvel, coordenada de tempo, 1º de janeiro de cada exercício financeiro. Coordenada de espaço, zona urbana do município de Santos. Você possui imóvel no dia 1º de janeiro, na zona urbana do município de Santos, então você praticou o fato gerador do IPTU. Qual é o consequente normativo? Então você tem que pagar IPTU. E aí vamos analisar. Quem é o sujeito ativo desta relação jurídica? O município, a Fazenda Pública Municipal. Quem é o sujeito passivo? É você, contribuinte, responsável, proprietário do imóvel ou possuidor do imóvel. Alíquota, no caso do IPTU de Santos, a alíquota é 1%. E a base de cálculo, incidente sobre quanto? Sobre o valor venal do imóvel. O valor venal do imóvel, senhores, é fixado numa lei municipal que se chama Planta Genérica de Valores, que estabelece o valor venal de todos os imóveis do município. Então, a alíquota de 1%, incidente sobre a base de cálculo, que é o valor venal do imóvel. Então, sujeito ativo, município de Santos. Sujeito passivo, você, contribuinte ou responsável, alíquota 1%, base de cálculo, valor venal do imóvel. Veja, isso é muito fácil. É fácil? Veja só. Nada em direito é fácil. Em direito tributário, mais ainda. É mais difícil. Só para exemplificar. Nesse caso do IPTU, parece fácil. Veja, o fato gerador do IPTU está no artigo 32. O que está no 32 do CTN? O que está no 32? O núcleo. A descrição detalhada do fato. Veja o que está no 32 do CTN. O imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. Propriedade, posse ou domínio útil. O domínio útil é quando você é proprietário de um terreno de marinha, né? Você não tem a propriedade do terreno, você tem só a propriedade das benfeitorias. Do terreno você tem apenas o domínio útil, mas o domínio útil é sim fato gerador do IPTU. Então, os imóveis da praia, os imóveis que estão que são terrenos de marinha, eles pagam IPTU igual aos outros. A diferença é que eles pagam, além do IPTU, eles pagam mais laudêmio e taxa de ocupação. Laudêmio toda vez que transfere e taxa de ocupação uma vez por ano. Mas isso é outra coisa. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a propriedade, a posse ou domínio útil de um bem imóvel por natureza ou por acessão física, nos termos da lei civil, é um fato gerador tributário do IPTU. Aí a CODESP, Companhia Docas do Estado de São Paulo, que é uma empresa pública federal, né, é uma sociedade de economia mista, cujo capital social tem maioria do governo federal, ela
ela está localizada, inclusive a sede social da Codesp, é na Avenida Rodrigues Alves, sem número, lá no final da Rodrigues Alves. E ela, além dessa sede social, ela detém várias outras áreas do porto. Mas vamos nos apegar à sede social. Ela está lá, localizada na Avenida Rodrigues Alves, sem número. O que o município de Santos aduziu? Bom, você, senhora Codesp, você tem que me pagar IPTU. Porque você tem a posse. Você não tem a propriedade. É verdade, que trata-se de um terreno de marinha, tá? Ali é terreno de marinha. E você não tem escritura do imóvel. Porque o imóvel, inclusive, pertence à União também. Mas você tem a posse, está lá o teu prédio lá, está lá possuindo, você é possuidor. Se eu tirar uma fotografia do imóvel, você é o que lá? Possuidor. Então, você, Codesp, você tem que pagar IPTU. A Codesp foi à justiça e falou, não, mas peraí. Eu não sou possuidor de nada. Eu estou ocupando este imóvel para exercer as minhas atividades fins, que sou inclusive a autoridade portuária, sou a empresa que administra o porto organizado, mas eu não sou possuidora, não sou proprietária, nem possuidora, eu sou mera detentora. Veja, não sou possuidora, sou mera detentora. Veja a diferença tênue entre a posse e a detenção. Veja o que acontece. A Codesp perdeu em primeira instância, o juiz falou, não, tem que pagar. Mandou pagar. Ela recorreu, foi ao tribunal, o tribunal disse, não, tem que pagar. Ela foi ao STJ, o STJ disse, não, isso é matéria constitucional, eu não vou nem conhecer, não conheço do recurso. Ela foi ao Supremo, o Supremo disse, não é possuidora, não, é detentora, não vai pagar um centavo de IPTU. Sabe quanto era a dívida de IPTU da Codesp? 200 milhões de reais. Sabe quanto que ela pagou? 0.000, ou seja, nada. Ou seja, ela não pagou. Por que ela não pagou? Porque o núcleo do antecedente normativo não descrevia uma conduta tão precisa que ela se enquadrasse nele a ponto de se poder reconhecer que houve um enquadramento do fato à hipótese. E ela não pagou. Ela ganhou a discussão no Supremo Tribunal Federal. Vejam como nada em direito é simples. Nada. Bom, agora vamos para a terceira hipótese. Aquele que possuir automóvel tem que pagar IPVA. Então, veja, aí é mais fácil, né? Porque a posse de um automóvel é uma questão bastante ligada hoje à propriedade. Então é difícil você ser possuidor sem ser proprietário. Até porque o automóvel é uma coisa móvel. E a propriedade das coisas móveis se dá pela tradição, que é a entrega da coisa. Você entregou a coisa, você transferiu a propriedade. Mesmo que você não tenha feito a respectiva transferência no Detran, como só ia acontecer em muitos casos, agora não é mais possível, hein? Porque vai ser feito online. Mas a propriedade das coisas móveis se transferem pela tradição. Entreguei o automóvel, entreguei a posse, entreguei a propriedade. Então, você possui imóvel. Aliás, desculpe, você possui automóvel. No dia 1º de janeiro, aí o fato gerador coincide com o do IPTU. Você possui automóvel no dia 1º de janeiro de 2021 e esse automóvel está registrado
no município de Santos, que é um dos municípios do estado de São Paulo, então você praticou o fato gerador do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, que é 4% do valor do automóvel. Aí depois nós vamos ver que isso é mais um absurdo que só tem no Brasil. Mas não importa. Veja só, você possui automóvel no dia 1º de janeiro de 2021 e esse automóvel está registrado aqui no município de Santos, então você praticou o fato gerador do IPVA. Núcleo, possuir automóvel. Coordenada de tempo, 1º de janeiro. Coordenada de espaço, o município onde está localizado o veículo. Muito bem. Satisfeitos os 3 elementos do antecedente normativo, passamos a analisar os 4 elementos do consequente normativo, quais sejam: sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo desta relação jurídica tributária? O Estado, já que o imposto sobre a propriedade de veículos automotores é a fazenda estadual. Então, sujeito ativo, o Estado de São Paulo, que é representado sempre em juízo e fora dele pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Sujeito passivo, você, proprietário ou possuidor do automóvel. Alíquota, 4%. Base de cálculo, o valor do automóvel, fixado segundo uma tabela elaborada pelo próprio Estado. É outra excrescência. Pode ser que seu automóvel esteja em tão mau estado que ele nem valha aquilo que o governo diz que ele vale, mas não interessa. A base de cálculo é o valor de uma tal tabela que o governo emite todos os inícios de ano. Então, se você possui automóvel no dia 1º de janeiro, registrado no município de Santos, então você tem que pagar IPVA para o Estado de São Paulo, a uma alíquota de 4% sobre uma base de cálculo que é o valor do automóvel. Satisfeitos os 3 elementos do antecedente normativo, vamos analisar sempre os 4 elementos do consequente normativo. Agora vamos para o ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Olha só, aquele que prestar serviços tem que pagar imposto sobre serviço. Observe que no âmbito de uma relação de emprego não incide o ISS, tá? A Lei Complementar 116 de 2003, que é a lei que regulamenta o ISSQN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, estabelece que no âmbito de uma relação de emprego não há incidência desse imposto. Mas fora do âmbito de uma relação de emprego, qualquer profissional autônomo ou qualquer empresa que prestar serviços tem que pagar ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Então veja só, núcleo, prestar serviços. Veja, um pipoqueiro é um prestador de serviço? É, pipoqueiro paga ISSQN. Um cabeleireiro é uma prestação de serviço? É, paga ISSQN. Só que é um valor fixo anual, baixinho, pequenininho. Um advogado paga ISSQN? Sim, seja ele autônomo, seja ele membro de uma sociedade prestadora de serviços profissionais de assistência jurídica. Só que é um valor mais alto, anual, da ordem de R$ 1.900 por ano. Além da anuidade da OAB, não tem nada a ver com isso. Isso aqui é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Atividades advocatícias são fato gerador do ISSQN. Muito bem. Núcleo, prestar serviços. Coordenada de tempo, o mês civil. No caso do ISS, é o mês civil. Prestei serviço no mês de março de 2021. Coordenada de espaço, e aí é outra questão imensa de discussão. Prestei serviços onde? No município de Santos. Então qual é o consequente normativo? Eu tenho que pagar ISSQN. Sujeito ativo, município, é um imposto municipal.
Sujeito passivo, você, prestador de serviço. A alíquota são várias, varia de 2% a 5%. Ou então é uma alíquota fixa anual, quando o serviço é prestado pelo próprio profissional, que é o caso dos profissionais liberais, advogados, contadores, médicos, dentistas e outras profissões liberais. Eles pagam um valor fixo anual, não é um valor incidente necessariamente sobre o serviço prestado. Mas, dentro do contexto de uma empresa de construção civil também presta serviço, vai pagar ISS sobre o serviço, o valor do serviço prestado, uma alíquota que varia entre 2% e 5%, 2% no mínimo e 5% no máximo. Então a alíquota vai variar de acordo com o tipo de serviço prestado e a base de cálculo é o valor do serviço prestado. Então veja, você prestou serviços no município de Santos no mês de março de 2021, praticou o fato gerador. Então, sujeito ativo, município de Santos, sujeito passivo, você, prestador de serviço, alíquota 2% a 5% ou alíquota fixa, conforme o caso, e base de cálculo, o valor do serviço prestado. Muito bem, agora o que eu quero lhes mostrar, no imposto de importação, o quanto isso faz a diferença. Olha só, aquele que importar mercadorias tem que pagar imposto de importação. Veja, o fato gerador do imposto de importação está no artigo 1º do Decreto-Lei 37/66. Então, o Decreto-Lei 37/66 espera um minutinho que eu vou achar ele aqui. Decreto-Lei 37/66. Ele diz, no seu artigo 1º, que o imposto de importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem como fato gerador sua entrada no território nacional. Se você interpretar isoladamente esse artigo, você vai chegar a uma conclusão completamente equivocada. Vou explicar. Porque esse artigo, embora pareça, não tem o aspecto temporal da hipótese. Ele tem apenas os aspectos espacial e tem o núcleo, a descrição normativa do fato. Então tem o núcleo e a coordenada de espaço. A coordenada de tempo parece que está aqui, mas não está aqui. Explico. Onde está? Está no artigo 23 do mesmo decreto, que diz: quando se tratar de mercadoria despachada para consumo, considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro, na repartição aduaneira da declaração a que se refere o artigo 44. Qual é a declaração do artigo 44? A declaração de importação. Então veja você, o que acontece? Olha para isso. Vem um navio com um container de mercadoria estrangeira que está sendo regularmente importada. Esse container é descarregado em zona primária, que é um chamado recinto alfandegado. O que é zona primária? São os recintos alfandegados em portos, aeroportos e fronteiras. Então esse container é descarregado em zona primária. E aí o importador tem 90 dias para promover o chamado desembaraço, que é o despacho aduaneiro de importação. O despacho aduaneiro de importação, ele inicia-se com o registro da declaração de importação e termina com o desembaraço, que é o ato final do despacho aduaneiro de importação, onde a autoridade vai autorizar a entrega física da mercadoria para o importador. Veja você tem uma mercadoria que chegou no navio, foi descarregada em zona primária. Aí você chega à conclusão, dentro desse lapso de tempo de 90 dias,
você chega à conclusão que você não quer mais importar essa mercadoria, você quer devolvê-la ao país de origem. Você não quer mais, você vai desistir. Aí você faz um pedido ao inspetor da alfândega do Porto de Santos, que diz assim: senhor inspetor da alfândega, não desejando mais fazer a importação do contêiner número tal, descarregado no dia tal, do navio tal, em zona primária tal, quero devolvê-lo ao país de origem. Aí o inspetor da alfândega dá um despacho para você dizendo o seguinte: indefiro, já ocorreu o fato gerador do imposto de importação, porque a mercadoria estrangeira já entrou no território nacional e, portanto, o pedido fica indeferido. E aí você entra com mandado de segurança na Justiça Federal de Santos e pede ao juiz que defira a liminar para devolução das mercadorias ao país de origem. Por quê? Porque não se encontram satisfeitos os 3 elementos do antecedente normativo: núcleo, coordenada de tempo e coordenada de espaço. De fato, a mercadoria entrou no território nacional, coordenada de espaço. De fato, a mercadoria está sendo importada, núcleo. Mas, data vênia, a coordenada de tempo não está no artigo 1º do Decreto-Lei 37/66, mas está no artigo 23 do mesmo decreto, que diz que considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro da declaração de importação. E você não registrou declaração de importação alguma, porque você tem 90 dias para fazer isso. E se você não registrou declaração de importação nenhuma, data vênia, não ocorreu o fato gerador do imposto de importação. E aí o juiz vai te dar liminar, por quê? Porque o juiz conhece a estrutura lógica da norma. Ele sabe que para que se considere ocorrido um fato gerador, é preciso que estejam presentes os 3 elementos do antecedente normativo: núcleo, coordenada de tempo, coordenada de espaço. E o elemento coordenada de tempo não está satisfeito. E se o elemento coordenada de tempo não está satisfeito, data máxima vênia do indeferimento do senhor inspetor da alfândega, este ato é ilegal e abusivo e representa um abuso de autoridade suscetível de ser atacado pela via estreita do mandado de segurança, do writ of mandamus. E, portanto, você vai ganhar o seu mandado de segurança. E você vai ganhar por quê? Porque você conhece a estrutura da lógica da norma jurídica tributária. O juiz federal e o tribunal que recebe os recursos relativos aos despachos desse juiz também conhece. Quem não conhece é o inspetor da alfândega que fez curso de administração, estudou direito só de ouvir falar. Tem matéria lá, direito tributário, lá no curso de administração que ele fez. Mas ele não prestou atenção, porque ele falou: isso aí é que é muito complicado, quando eu precisar de um advogado, eu contrato um. E aí ele fez um concurso lá, respondeu mais ou menos, foi muito bem em contabilidade, foi muito bem em todas as matérias, direito tributário não foi tão bem, mas passou no concurso, é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Mas não manja nada de tributário. Tributário manjamos nós, né? Ele não manja, entendeu? Então o que acontece? Qual é a diferença? Nós vamos ganhar, eles vão perder. Isso é toda a diferença. Qual é a diferença? Formação acadêmica, embasamento científico. Não estando satisfeitos os 3 elementos do antecedente, não há falar-se em ocorrência do fato gerador. Agora, se você recebeu o contêiner, colocou na zona primária, em recinto alfandegado, e no prazo de 90 dias você registrou a sua declaração de importação, aí sim, aí você praticou o fato gerador do imposto de importação. E aí passamos a analisar os 4 elementos do consequente normativo. Sujeito ativo, União Federal, já que se trata de um imposto federal. Sujeito passivo, você, importador. Alíquota, são várias, de acordo com uma tabela internacional que se chama Tarifa Externa Comum, TEC.
nomenclatura comum do Mercosul, uma tabela de classificação tarifária. E a base de cálculo é o valor aduaneiro, de acordo com os tratados internacionais que estabelecem. O valor aduaneiro é o valor real da transação celebrada no âmbito internacional. Então, sujeito ativo, Fazenda Federal. Sujeito passivo, importador. Alíquota. Uma alíquota fixada segundo a tabela da tarifa externa comum e a base de cálculo, o valor aduaneiro. Então, você vai ter que pagar imposto de importação. Agora, se você quiser desistir de uma importação, nada obstante a mercadoria esteja em recinto alfandegado, aguardando desembaraço, mas ainda não tenha sido registrada a declaração de importação, não ocorreu o fato gerador do imposto de importação. Entenderam isso, senhores? Vejam quanto é importante você conhecer a estrutura lógica. E aí parece que eu me torno, veja até, essa fórmula que parece uma fórmula matemática e que parece um tanto complexa no início da aula, veja que ela não tem complexidade nenhuma. A todo antecedente corresponde um consequente. O antecedente tem 3 elementos e o consequente 4 elementos. Simples assim. Essa é a estrutura lógica da norma. Se esse fato aqui não se enquadrar totalmente, não é fato gerador. Parece, mas não é. Vocês viram que a Codesp não paga o IPTU, e não pagou. Vocês viram que o sujeito que recebeu indenização por danos morais falou: não pratiquei fato gerador do imposto de renda, e não praticou. Certo, senhores? E vocês vejam que esse importador, que ainda não registrou sua declaração de importação, também não vai pagar imposto de importação se ele devolver as mercadorias ao país de origem. Por quê? Não praticou o fato gerador. E por que não praticou? Porque não estavam presentes os 3 elementos do antecedente. É simples assim. Essa é a estrutura lógica da norma jurídica tributária. Se não tiver essa estrutura lógica, data vênia não é uma norma jurídica tributária. 1 minuto, por favor, que eu vou encerrar a gravação e vou abrir para perguntas. 1 minuto, por favor.